The Lobster é um filme de 2015, dirigido por Yorgos Lanthimos, que retrata uma sociedade onde ser solteiro é proibido. Se uma pessoa permanece solteira até uma determinada idade, ela é enviada a um hotel para que em até 45 dias encontre sua alma gêmea. Caso contrário, ela se transformará em um animal de sua escolha. É uma premissa estranha, não? Confesso que custei a comprar a ideia do filme. Tentei assistir uma vez e parei. Só que depois resolvi dar uma chance e foi uma surpresa fantástica. No filme, acompanhamos o personagem David, interpretado por Colin Farrell. David, recém-divorciado, está a caminho do hotel onde deverá buscar se apaixonar novamente. Lá, ele é questionado em qual animal gostaria de se tornar caso não obtivesse sucesso em sua busca. O animal escolhido por David é uma lagosta, pois segundo ele, são animais que permanecem férteis por toda a vida e vivem por volta de 100 anos. Aparentemente, algo que nosso protagonista desejava. Durante o interrogatório inicial, algumas perguntas são feitas a David, como, por exemplo, qual sua opção sexual, quanto calça, quanto tempo durou sua última relação, e respostas imprecisas não são aceitas. É necessária exatidão. Nada de respostas como, por exemplo, ficamos uns 12 anos juntos, ou calço 44,5. David também pergunta se é possível selecionar a opção de bissexualidade, mas isso não é aceito também. Você não pode simpatizar com dois pontos de vista, ou é ou não é. Isso retrata muito bem como são as relações dentro desse filme. Sexual preference? Women. However, I had one homosexual experience in the past, in college. Is there a bisexual option available? No, sir. This option is no longer available since about last summer due to several operational problems. I'm afraid you have to decide right now if you want to be registered as a homosexual or a heterosexual. Nesse hotel, todos devem fazer atividades totalmente mecânicas para tentar encontrar seu par romântico. As pessoas estão tão desesperadas com a possibilidade de se tornarem animais que buscam qualquer característica em comum com alguém para que possam gritar que encontraram o amor de suas vidas. Existem personagens que até mesmo fingem ter uma característica para não continuarem solteiros. Um simples sangramento de nariz é uma característica que justifica a união entre duas pessoas. O filme tenta racionalizar o amor, tentando torná-lo em uma fórmula matemática. O quão real são essas características em comum? Quão autêntica uma pessoa pode ser no perigo iminente de perder sua humanidade? Esses são alguns questionamentos que o filme levanta e que podem ser levados para a nossa sociedade. Muitas pessoas aceitam estar em um relacionamento que não as fazem felizes por puro medo de ficarem sozinhas, ou simplesmente vestem uma máscara para tentar agradar o outro e esquecem totalmente de sua individualidade. David, apesar de querer permanecer humano, ainda está de luto por seu divórcio e não quer se relacionar tão cedo, pelo menos não da maneira que essa sociedade impõe. Além disso tudo, no hotel algumas atividades são proibidas enquanto os hóspedes permanecem solteiros, que no filme são chamados de solitários, levando uma conotação totalmente negativa para a condição em que se encontram. Não se pode dançar sozinho, se masturbar ou realizar qualquer atividade que gere prazer estando sozinho. I imagine you know that masturbation is not permitted in the rooms or any other area of the hotel. Yes. And yet it has been brought to my attention that you continue to do it. Em um determinado momento do filme, David consegue fugir do hotel e ir viver em uma floresta. Lá ele encontra um grupo de rebeldes que resolveram permanecer solteiros. Porém, esse grupo possui regras tão restritas quanto a sociedade dos casais. Lanthimos retrata muito bem a consequência do extremismo, presente em ambos os grupos. No grupo dos solteiros, nenhum contato físico e nenhum tipo de relacionamento afetivo é permitido. Uma das regras é que você deve cavar sua própria cova, uma metáfora para dizer que morremos sozinhos. É nesse grupo que David conhece a personagem da Rachel Weisz, e logo descobrem que possuem algo em comum, que é a miopia. Deste contexto, surge o único casal verdadeiro de todo o filme, que por mais que tenha se iniciado a partir da busca pela característica em comum, imposta pela sociedade,
conseguem despertar uma relação pura e sincera, não mais forçada e iniciada pelo puro desespero de se tornar um animal. Num ato violento de ciúme e como forma de imposição às regras dos solteiros, a líder do grupo cega a personagem de Rachel Weisz para tentar acabar com o casal recém-formado. Há algo interessante nessa cena. A personagem de Rachel Weisz questiona por que cegar ela e não David. Por mais que exista o amor na relação, o instinto de autopreservação da personagem é maior. Why did you have to blind me? You could have blinded him. I have no idea what you're talking about. The drugs are messing with your head. David fica sem norte quando sua parceira perde a visão. Afinal, eles perderam a característica em comum que os uniu, a miopia. Os personagens desse filme estão tão imersos na ideia que o amor é essa fórmula, que depois dessa etapa do filme, eles ficam buscando outras características em comum, mas sem sucesso. Como se a relação só fosse funcionar se achassem essa determinada característica em comum. É até um paralelo ao início do filme. A esposa de David o troca por outro homem, e ele pergunta, ele usa lente ou óculos? Basicamente, as relações só funcionam norteadas por uma determinada característica em comum. O clímax do filme se dá com David olhando uma última vez para sua amada, e indo ao banheiro com uma faca. O filme termina com a Rachel esperando seu companheiro. O final fica aberto para interpretação. David poderia fingir que se cegou, afinal não teria como sua parceira comprovar. E ainda assim, eles poderiam ter uma vida saudável, afinal ele estaria traindo a confiança de sua esposa. O quanto devemos ceder para permanecer numa relação? O quanto podemos trabalhar para buscar qualidades na relação, para não usarmos características em comum como muletas para sustentar o relacionamento? Consigo traçar um paralelo de quantos casais que se formam pelo desespero da solidão, que permanecem insatisfeitos só para dizerem que possuem alguém, e aqueles que estão quebrados e quando menos esperam encontram um amor verdadeiro, como foi o caso de David. Posso estar sendo muito saudosista, mas eu consigo ver que com o avanço da tecnologia, estamos cada vez mais próximos desses futuros distópicos. Hoje, com poucos cliques, conseguimos ter uma primeira impressão da pessoa e filtrar quem possui características semelhantes às nossas antes mesmo de iniciarmos qualquer contato físico. Cada vez mais estamos buscando o reflexo de nosso ser no outro, e isso não faz bem. Buscamos a alma gêmea, buscamos algo perfeito, criamos padrões de pessoas que consideraríamos boas para um relacionamento, colocamos pessoas em caixinhas se essas possuem os mesmos interesses que os nossos. Desejamos nosso reflexo no outro e reclamamos quando nos pedem o mesmo em troca. Esse foi o vídeo de The Lobster. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para gerarem novas discussões sobre os relacionamentos, sobre ficar solteiro ou namorar. Deixe aí no comentário também sua opinião. Valeu, é nóis!